Olá, gente! Vamos a mais um vídeo de cálculo diferencial e integral. Hoje nós estudaremos um pouquinho a respeito da condição suficiente para máximos e mínimos. Então, gente, isso daqui é o teorema de Ludwig Otto Hess, que diz que se f é uma função de duas variáveis diferenciável nas variáveis x e y e tem as derivadas parciais também contínuas, a gente pode fazer esse determinante do ponto crítico, onde esse determinante que envolve as derivadas parciais de segunda ordem vai dizer para a gente o seguinte: são três possíveis casos. Primeiro caso é, se esse determinante der maior do que zero e a segunda derivada parcial de x em relação a x for menor do que zero, a gente vai ter um ponto de máximo na função. Se esse determinante aqui der maior do que zero e a segunda derivada parcial de x em x der maior do que zero, nós vamos ter um ponto de mínimo. E se esse determinante aqui ele der menor do que zero, nós vamos ter um ponto de zero. Então, gente, vamos aplicar, nessa função. Vocês vão ver que é bem simples aí para a gente classificar o ponto crítico da função. Então é o seguinte: classifique, caso exista, o ponto crítico da função f de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 2y mais 4. Para a gente poder aplicar o determinante de S, que envolvem as derivadas parciais de segunda ordem, a gente precisa das derivadas parciais de primeira ordem, que é aquele teorema do ponto crítico. Se a gente consegue calcular as derivadas parciais de primeira ordem e igualá-las a zero, a gente vai conseguir um ponto crítico xy. E aí, aplicando o determinante, ele vai dizer para a gente se esse ponto crítico é de máximo, de mínimo ou de zero. Então vamos lá, gente. Se a gente calcular a derivada parcial da f em relação a x, nós vamos ter o quê? Deriva aqui, vamos ter 2x, derivada de x ao quadrado, 2x, y ao quadrado. Quem só tem y é admitido como uma constante, então a derivada de y ao quadrado é zero. A derivada de menos 2x é menos 2, a derivada de menos 2y é zero, e a de 4 também é zero, porque é uma constante. Vamos para a derivada parcial da f em relação a y. Então nós vamos derivar essa mesma função agora, só que na variável y. Então a derivada de x ao quadrado é zero, não aparece. A derivada de y ao quadrado, 2y. A derivada de 2x é zero e a derivada de menos 2y, menos 2. Bem, para encontrar o ponto crítico, a gente tem que igualar ambas as derivadas aí parciais a zero, quando a derivada parcial da f em relação a x é igual a zero e quando a derivada parcial da f em relação a y é igual a zero. Então vamos encontrar quando 2x menos 2 é igual a zero e quando 2y menos 2 é igual a zero. Vai dar 2x igual a 2, x igual a 1. E daqui também, gente, semelhante, né? 2y igual a 2, y igual a 1. Então, significa que o nosso ponto crítico aí da função é o ponto P, 1 e 1, onde esse 1 indica o x0, né, e o outro 1, o y0. Agora nós vamos ter que calcular as derivadas parciais de segunda ordem, porque com as derivadas parciais de segunda ordem, a gente vai conseguir jogar aqui no esse ano e vamos cair nessas classificações aqui. Então, vamos lá. Derivada parcial da f em relação a x e em relação a x de novo. Vamos olhar para a derivada parcial da f em relação a x e derivar ela em relação a x. Então é essa aqui. A derivada dela vai dar 2, porque a derivada de 2x é 2 e a derivada de menos 2 é 0. Então essa deu 2. Derivada parcial da f em relação a x, derivar em relação a y. Então olha lá. Olhem para a derivada parcial da f em relação a x, que é essa aqui, e vamos derivar em relação a y. Como não tem y, né, as duas derivadas, então, vão dar 0. Derivada parcial da f em relação a y, derivar em relação a x. Então, mais uma vez, olha para a derivada parcial da f em relação a y, que é essa aqui, e vamos derivar em relação a x. Como não tem x aqui, a derivada de 2y é a de menos 2, vai dar 0. E agora, derivada parcial da f em relação a y, derive de novo em relação a y.
Então a derivada desse cara aqui na variável y vai dar 2. Notem que eu já escrevi essas derivadas, gente, na ordem aqui para substituir no determinante de S, ó. Derivada parcial de f em relação a x em relação a x, f, xy, tá? f, yx e f, yy. Tá? Essa maneira que eu estou falando está errada, mas é só para identificar quais são os carinhas. Então, gente, vamos calcular o determinante. O hessiano do ponto 1 e 1 vai ser quanto deu a derivada parcial da f em relação a x em relação a x? 2. A próxima derivada parcial de segunda ordem, 0. A outra derivada, 0. E a derivada parcial de y em segunda ordem também deu 2. Para calcular o resultado desse determinante, basta fazer a multiplicação da diagonal principal menos a multiplicação da diagonal secundária. Então esse determinante aí, ele vai ser igual a 4. Porque 2 vezes 2 dá 4, 0 vezes 0 é 0, e 4 menos 0 é 4. Agora que a gente tem o valor do nosso determinante e temos o valor da segunda derivada parcial em relação a x, ó, a gente pode ver em qual item a gente caiu aqui do teorema. Então vamos prestar atenção. A gente caiu que a derivada parcial da f em relação a x de novo é igual a 2, deu maior do que 0. E o hessiano também deu maior do que 0. Então, maior do que 0 e maior do que 0. A gente caiu aqui nesse segundo item, ó. Se o hessiano der maior do que 0 e a segunda derivada parcial da f em relação a x der maior do que 0, foi o caso que aconteceu na nossa função, é um ponto de mínimo. Ou seja, essa função tem um ponto crítico, portanto, o ponto crítico, que é P1 e 1, é ponto de mínimo. E acaba aqui, gente. Vejam então como é bem fácil aí classificar o ponto. Basta calcular as derivadas parciais de primeira ordem, igualar a 0, descobrir o ponto crítico. Depois que descobrir o ponto crítico, calcular as derivadas parciais de segunda ordem e jogar no determinante de S e ver em qual condição caiu. Então, gente, até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham entendido. Boa noite a todos.